Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Café na Mesa Nova, um conteúdo destinado aos trabalhos voluntários, dar luz aos projetos sociais e boas ações. E hoje a gente tem aqui a nossa querida Débora, que vem falar de um assunto muito importante sobre abuso infantil. Tudo bem, Débora? Tudo bem, minha querida. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. Fico muito à vontade com vocês, que são amigos. E a gente vai falar sobre a data do dia 18 de maio, que é o dia de combate à exploração e abuso sexual infantil. Eu sou Débora, sou psicóloga clínica, eu atendo aqui em Botucatu e eu coordeno o projeto ID na Coab 5 há alguns anos já no projeto ID. E outros projetos sociais que eu já passei também. E aí eu tive bastante contato com criança e adolescente. E por isso que esse tema foi sendo introduzido na minha vida através da experiência de trabalho em projetos socioeducativos de contraturno escolar, principalmente no atendimento, nas triagens que a gente faz, no acolhimento familiar e nas conversas com as crianças também. Débora, eu já sei do seu know-how nesse assunto, por isso que eu convidei você, porque é um assunto extremamente importante, velado, né? E a gente tem que abordar. Tem. E eu gostaria de que você compartilhasse com a gente como que a gente consegue identificar que a criança está sofrendo um abuso. Nessa época que a gente está passando agora de pós-pandemia, eu acho que está mais difícil identificar. Porque tem um movimento geral de ansiedade das crianças no retorno às aulas, no retorno ao convívio, então eu acho que ficou mais difícil identificar. Mas no geral, a gente tem uma alteração no comportamento infantil. Uma alteração como? A criança ela pode ficar mais irritada, ela pode voltar a fazer xixi e cocô na roupa, né? Então, enurese e coprese, tem que ficar atento a isso. A criança ela pode ter algum distúrbio alimentar, tanto para comer muito quanto para deixar de comer. A criança ela pode deixar de ter vontade de ir na casa de algum conhecido que ela ia antes. E é um fato assim, que às vezes as pessoas não se atentam a isso, porque a criança ela dá sinais, só que a rotina diária dos pais, dos cuidadores hoje em dia, é uma rotina assim, preciso trabalhar, preciso deixar na creche, preciso deixar com o vizinho, preciso deixar com o parente. A gente, enquanto adultos, a gente fica numa correria o dia todo, no final do dia a gente está exausto, a criança também. Então esses sinais de exaustão podem ser confundidos com a questão do abuso sexual. Então a gente precisa estar atento. E eu acho que tem que haver uma linha de diálogo com a criança. Tem criança que não sabe falar, claro, né? Mas você tem que observar os sinais que ela dá. Então, voltou a fazer xixi ou cocô, que não fazia antes. Voltou, de repente, a apresentar um comportamento um pouco mais regredido, um comportamento agressivo, precisa ser investigado. E a gente precisa estar aberto a esse pensamento, por quê? A gente tem resistência em aceitar que isso pode acontecer dentro da nossa família. Tem um site que chama podeserabuso.org.br da Fundação Abrinq e lá tem muitos materiais sobre isso. E nesse site tem um índice, uma estatística falando que mais de 70% dos casos de abuso acontece por pessoas conhecidas da família ou próprias pessoas da família. Nossa. Então podem ser pessoas estranhas, mas apenas 30%. 70% é por pessoas conhecidas. Então, não quero chocar ninguém, mas a gente precisa estar atento a isso. E por isso que essa dificuldade da pessoa aceitar que dentro da casa dela está acontecendo isso. E é dificuldade porque as pessoas têm vergonha, é dificuldade porque, por exemplo, no caso das adolescentes que passam por essa situação de abuso sexual, muitas vezes o adulto culpabiliza a adolescente, ou o adolescente, porque não acontece só com menino, acontece com muitos meninos, e a gente tem que entender que a pessoa que sofre o abuso, ela é sempre a vítima. Não interessa se a menina estava com um short curto na casa, quem cometeu o abuso é o agressor, e essa pessoa é sempre a vítima. Então, muitos relatos eu recebo pessoalmente de crianças e adolescentes falando assim: mas fulano não acreditou em mim. Mas fulano falou que foi culpa minha. Mas fulano falou que ficava sentando de perna aberta. Então, assim, os adultos ainda, além da criança sofrer,
aquele abuso, aquela violência que marca para o resto da vida, ela ainda tem o peso da culpa familiar. A pessoa que acusa a criança e que não entende que a criança ou adolescente são vítimas dessa situação, essa pessoa precisa se autoanalisar. Ela precisa entender o seguinte: quando você não apoia, não acolhe a criança ou adolescente, você é conivente com a violência. Então a criança falou alguma coisa, vamos estar atentos. Por isso que, por exemplo, a criança disse: eu não sei se é verdade, eu posso fazer uma denúncia? Pode. Tem o Disque 100, você pode denunciar, e esse órgão que te atender, ele fica responsável por analisar aquela situação, se é real ou não. Mas a denúncia ela pode ser feita, você tendo certeza do abuso ou não. Disque 100. Disque 100. Então é simples, Disque 100, pronto, liga. E o dia 18 de maio é um momento de reflexão. Por que que isso está acontecendo com as crianças? E durante a pandemia, isso aconteceu mais, porque as pessoas passaram mais tempo dentro de casa. Acontece também em todas as classes sociais, só que a impressão que dá é que quanto a família for mais rica, de classe média alta ou de classe alta, mais segredo fica. Mais segredo. Porque daí você encaminha para um profissional particular, de repente você não passa para o SUS, que é onde faz toda essa contagem de dados, né, para a gente poder ter uma estatística e poder tomar conta, né, dessa situação de risco e prevenir principalmente. Então o intuito de nós estarmos aqui falando sobre isso é a prevenção. Prevenção. Ficamos para a gente ficar atento para que isso não ocorra, porque pode estar acontecendo muito próximo a gente. E, por exemplo, esse Disque 100, as pessoas que denunciam tem que ser da família ou a própria vítima? Ou, por exemplo, se você mora num bairro e você desconfia que uma criança está sofrendo abuso, essa pessoa pode, de forma anônima, denunciar? Pode ser anônimo, com certeza. Pode ser de forma anônima. Qualquer pessoa pode denunciar. Passa o endereço. Passa o endereço. Tudo que você tiver de informação, eles vão te perguntar, né? São técnicos, são pessoas capacitadas, eles vão te perguntando. E aí, se diz que ele encaminha, né, para o município. E o município, ele dá sequência a esse procedimento de investigação. E de acolhimento e de cuidado, se for necessário. E quem vai abordar nesse caso da denúncia? Quem aborda? A GCM? O Conselho Tutelar, ele acolhe essas informações e ele dá sequência a todo andamento, inclusive ao protocolo de VVS. O protocolo de VVS significa Vítimas de Violência Sexual. Então, por exemplo, se a pessoa não sabe desse protocolo, ela foi para a delegacia, automaticamente a delegacia já vai orientar essa pessoa a passar por esse protocolo, que é na Unesp, no caso aqui da nossa cidade de Botucatu. E a gente pode, assim, confiar nesses profissionais para que as pessoas que passaram por isso, elas vão ter todo o seu sigilo também guardado, não vai ficar exposto. Então, é um local de segurança para elas serem cuidadas. Então, a família que detecta que algum membro da família está sofrendo abuso, liga para o Disque 100, pode ou vai ligar para o posto de saúde, ou vai para a delegacia? No caso de Botucatu, ela pode ir direto para o pronto-socorro da Unesp. No caso de Botucatu. Mas, assim, se a pessoa tem dúvida, Disque 100. Ela vai fazer uma denúncia. Então, automaticamente, ela vai direto para esse telefone e eu acho que é mais prático para a população em geral. Mas se ela está em Botucatu, ela pode ir direto para o socorro da Unesp. Quando é no caso de meninas acima de 15 anos, mulheres, elas podem ser atendidas direto na Unesp. Lá na maternidade, eles atendem e tem todo um protocolo, tem toda uma questão assim clínica, que precisa passar pelo médico, precisa tomar algumas medicações, né? Então, ela vai ser assistida de qualquer forma. E quando for homem? Mesma situação, pronto-socorro municipal, pronto-socorro da Unesp, podem ir direto. E a pessoa, de repente, não tem condições de ir lá, não quer ir até lá, ela pode ir a qualquer equipamento social. Se ela estiver perto de um CRAS, que ela se sentir mais segura, se ela quiser ligar para o Disque 100, se ela quiser ir para um projeto socioeducativo, as pessoas que trabalham nesses equipamentos sociais, eles já estão preparados para poder orientar essa família. E se isso ocorrer de madrugada? Disque 100. Porque normalmente as pessoas não vão buscar auxílio no ato. Elas escondem, elas guardam, e a hora que elas não estão aguentando mais, elas falam para alguém. Ou alguém na escola, principalmente, detecta isso. Então, aqui em Botucatu, a gente tem o CRAME na escola. Então, como se o CRAME estivesse em todas as escolas municipais, né? E eles observam bastante, e os professores, os coordenadores, os diretores identificam muito essas ações. Então, a escola é praticamente assim, uma porta de entrada, de descobrimento dessas situações, e os projetos sociais também, como o Projeto ID, que a gente também acaba, às vezes, abordando, atendendo essas pessoas, encaminhando o protocolo. Débora, meu Deus, quanta informação.
Me fala um sonho seu, amiga. Eu queria que todas as pessoas tivessem acesso à psicoterapia de qualidade. Aqui em Botucatu nós temos alguns equipamentos, mas no nível que a gente precisa, a gente ainda não alcançou. Eu acho que a gente tinha que ter profissionais, psicoterapeutas bem formados, especialistas, para atender toda a população. Porque a gente está no período que todo mundo está sofrendo com ansiedade, com depressão, outros transtornos aparecendo, novos transtornos. Então eu gostaria muito de oferecer gratuitamente atendimento psicoterapêutico de qualidade, tratamento para as pessoas em geral, crianças, jovens, adultos e idosos. Muito obrigada por tudo, Débora. Obrigada, minha amiga. Eu agradeço, gente. Obrigada pela abertura, obrigado por ter falado e obrigado por me receber tão bem sempre. Obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Um beijo. Encerramos aqui mais uma entrevista com a nossa querida Débora. Peço para que vocês se inscrevam em nosso canal, curtam e compartilhem os nossos vídeos. Até mais!